pessoal. Nós somos o grupo 2, composto por Bárbara, Evandro, Gabriela, que sou eu, Ludmila e Matheus. Nós vamos falar sobre o Vale do Silício, inicialmente de uma maneira geral, falando das políticas públicas, depois vamos falar da Universidade de Stanford e dando sequência a algumas incubadoras e startups que vamos detalhar mais à frente. Aqui, inicialmente, a gente colocou um mapa do Vale do Silício e a gente marcou essas instituições que nós vamos comentar mais à frente. Não sei se está muito bom para ver, mas a gente, por exemplo, vê aqui tem a Universidade de Stanford, tem outras instituições perto, e é interessante notar essa proximidade entre elas, né? Até a localização mesmo da universidade bem no centro do Vale. E para começar a falar um pouquinho sobre as políticas públicas, nós precisamos ter em mente que o Vale, não existe um governo do Vale do Silício. O Vale do Silício ele foi desenvolvido ao longo do tempo e o governo federal ele contribuiu principalmente de 3 formas. Inicialmente através do relaxamento das metas de investimento de fundos de pensão, que a partir de 1979 os fundos de pensão eles começaram a ser investidos em capital de risco, então isso se tornou o maior capital de risco da região. Houve também uma redução drástica do imposto sobre ganhos de capital, essa redução foi de 49% para 28%, e também um programa de visto conhecido como H1. Esse programa de visto, ele permitiu com que os empregadores dos Estados Unidos contratassem trabalhadores estrangeiros, de forma a aumentar o talento e a qualidade do local e também aumentar a diversidade. E em 2000, tinha-se 20 a 30 mil pessoas, e esse número aumentou para 195 mil em 2 anos, o que mostra que aumentou esse limite de vistos na região. Tratando-se de uma abordagem mais regional, em relação ao governo estadual, o governo da Califórnia ele teve uma importância muito forte em relação à sua área jurídica. Por exemplo, eles proíbem a legislação de não competição. Essa legislação de não competição, ela é uma legislação que ela é adquirida por muitos empregadores de forma a proteger sua propriedade intelectual. Ou seja, o empregado, se ele tem uma ruptura de contrato, ele é proibido de competir, seja através de uma empresa própria, seja através do concorrente. Então, a Califórnia é um dos poucos estados que proíbem essa legislação, e isso é um ponto positivo porque ela facilita a mobilidade do trabalhador. E tratando-se das políticas públicas no Vale do Silício, especialmente nesse ano de 2021, a equipe de políticas públicas, eles listaram 4 áreas-chaves que são desafios que o ecossistema do Vale do Silício enfrenta e que precisa ser solucionado. E eles entendem que a solução desses problemas, isso pode facilitar e ajudar toda a população, seja do Vale do Silício, né? O primeiro ponto seria habitação, então eles querem disponibilizar mais moradias acessíveis. O segundo seria desenvolvimento e educação na primeira infância. Eles querem oferecer uma igualdade de educação para todo tipo de criança, independente de raça, classe. Imigração, eles querem colocar políticas mais justas e engajamento cívico, que seria ouvir, né, dar mais a voz às comunidades subrepresentadas. Aqui a gente tem um ranking do Índice de Tecnologia e Ciência do Estado da Califórnia, e a gente vê que, de forma geral, a Califórnia ela se encontra em terceiro local. Nesse ranking, eles olham pesquisa e desenvolvimento, capital de risco, capital humano, entre outros. Mas é interessante a gente observar que, embora ela seja o terceiro colocado no ranking geral, quando a gente olha capital de risco, ela é o primeiro colocado. E isso está muito associado com a capacidade empreendedora do local. E quanto mais rápido é esse acesso ao capital, mais rápido eles avançam em tecnologia. Agora, falando um pouquinho da Universidade de Stanford, a universidade é um campus muito grande, eles possuem mais de 18 institutos de pesquisa, 7 escolas, e é um campus que eles focam muito no bem-estar social, eles focam também na natureza, no convívio, por exemplo, é uma área muito arborizada,
Desde 2000, eles reduziram cerca de 18% do consumo de energia, eles reduziram cerca de 68% da emissão de gases para a atmosfera. E essa universidade ela foi fundada em 1885, mas ela tem duas datas marcantes, que foi pós a Segunda Guerra Mundial, quando Terma, Frederic Terma, ele que foi um dos líderes da missão militar, ele estava muito a par de todos os avanços na pesquisa em relação à área da eletrônica. E ele viu que a universidade estava muito aquém disso. Então, quando terminou a guerra, ele reuniu os melhores professores e alunos na universidade a fim de fortalecer essa área da eletrônica. E realmente ele o fez, e foi até o início da forte área de engenharia nessa universidade. E no período da Guerra Fria, o Terma, ele insistiu para a construção de um parque industrial. Ele tinha muito essa mente inovadora, mente voltada para os negócios. Tanto é que ele foi considerado o arquiteto acadêmico da região do Vale do Silício. Tratando um pouquinho de números da universidade, no ano passado, né, ela foi classificada como a terceira melhor universidade do mundo, segundo a US News, e de forma mais específica, ela se situou em terceiro lugar, como reputação de pesquisa global. Em pesquisa regional, ela está em segundo lugar. Número de citações e publicações mais citadas, ela também está em segundo lugar. E isso é interessante, que a gente vê que isso é de forma geral, incluindo todas as áreas de pesquisa da universidade. Quando a gente foca mais na área eletrônica, a gente vê que muitos desses quesitos, a universidade se encontra em primeiro lugar, mostrando essa forte área da eletrônica. E aqui embaixo, segundo a National Academy of Inventors, em 2018, foram concedidas 226 patentes, em 2019, 217 patentes e 229 patentes em 2020. Desde o início, né, ex-alunos e ex-professores já reuniram 21 prêmios Nobel na universidade. Entre setembro de 2019 e agosto de 2021, Stanford recebeu 114 milhões de dólares em receitas brutas de royalties de 847 tecnologias, sendo que 84 das invenções geraram 100 mil dólares ou mais em royalties, e dessas invenções geraram 1 milhão ou mais de dólares. E também esses ex-alunos e professores já formaram, né, mais de 39 mil empresas desde 1930. E dentre essas empresas fundadas por ex-alunos e afiliados, eles geram mais de 2,7 trilhões de dólares de receita anual, o que seria a 10ª maior economia do mundo. E dentre essas empresas tem Netflix, Google, por exemplo. E na área de inovação social, a comunidade de Stanford já criou milhares de organizações sem fins lucrativos, como, por exemplo, o Special Olympics, que é uma organização mundial de esportes para crianças e adultos com deficiência física ou intelectual. Matheus, pode dar sequência? Claro. Bom, agora nós vamos falar sobre o Jacobs Institute for Design Innovation, que é o centro interdisciplinar da University of California para ensino e prática na interseção entre design e tecnologia. Esse instituto, né, ele foi projetado para misturar alunos de diferentes disciplinas, de diferentes níveis de especialização, e oferece uma variedade de oportunidades de aprendizagem prática e em equipe, desde cursos, que são os cursos de Design Innovation, até algumas atividades independentes e ofertas extracurriculares. De acordo com eles, o objetivo desse centro interdisciplinar é reunir profundidade técnica, metodologia de design e foco no impacto social para educar os alunos tanto para os detalhes subjacentes que fazem algo funcionar, quanto também para o contexto geral que torna algo importante. Esse espaço do Jacobs Institute ele é composto por estúdios de design e por alguns laboratórios de equipamentos que oferecem não só um espaço flexível, mas também acesso a ferramentas para prototipagem, interação e fabricação. E além dos cursos de design que são oferecidos no Instituto, o principal dele é o Makerspace, em que os alunos podem semestralmente se inscrever para obter um Makerspace. E aí esse All-Purpose Makerspace ele é equipado com
impressoras 3D, marcenaria, equipamentos de corte a laser e uma variedade de ferramentas manuais e de recursos para prototipagem. A maior parte da produção que ocorre nesse instituto vem do Makerspace multifuncional. Em um semestre normal, esse Makerspace atende mais de 1.400 alunos, alunos, instrutores e pesquisadores. Então, o objetivo do espaço, que é completamente equipado e disposto de modo flexível, é fazer com que haja, além dos cursos que já são oferecidos na instituição, que haja atividades independentes e extracurriculares de prototipagem, iteração e fabricação. Sobre os programas, eles oferecem cursos práticos, com base principalmente no design, e aí, além disso, também há palestras e workshops que são oferecidos não só para os alunos da instituição, como também para a comunidade no entorno. E o objetivo desse instituto também, eles até destacam, que é conectar os estudantes de designers da University of California com os recursos de oportunidades, considerando principalmente a localização no Vale do Silício, então oportunidades de pesquisa, oportunidades profissionais, etc. Os cursos que são oferecidos, como eu já pontuei, são de modo macro, assim, apenas na área de Design e Innovation, mas eles vão desde ofertas introdutórias em habilidades essenciais, como esboço e prototipagem, até algumas experiências, até cursos que têm enfoque em experiências decisivas, né, de equipes interdisciplinares para lidar com problemas do mundo real. E quanto ao suporte a projetos, como o Makerspace contém diversos equipamentos e ferramentas para prototipagem, para fabricação, eles têm o Jacobs Project Support, o JPS, que oferece à comunidade acesso a essa tecnologia, e aí tem um sistema para você utilizar a partir do registro que é realizado na instituição. Pode passar. Aí aqui são alguns dados referentes à comunidade acadêmica do Instituto. Os dados são divididos entre os titulares do Makerspace, aqueles que fazem uso do espaço Maker do Jacobs Institute e do Design Cursos, né, que são os alunos dos cursos de Design Innovation. E aí, só para ter uma ideia, o Makerspace tem 1.211 titulares, enquanto os cursos têm 226 alunos. No Makerspace, as mulheres são a minoria, enquanto nos cursos de design é a maioria. A população negra é bem subrepresentada, apenas 2% no Makerspace e 1% nos cursos de design. A população latina também não tem uma representação expressiva, embora um pouco superior à população negra. E os alunos internacionais também ocupam uma parcela, de certo modo, interessante, né? 15% para o Makerspace e 17% para os cursos de design. E aí, no que se refere à diversidade de currículos, né, de disciplinas, já há uma pulverização maior, porque o enfoque do Instituto não é apenas nos alunos de design e de inovação. Então, eles têm alunos de engenharia, de letras, de design ambiental e de outros cursos também que fazem parte. Pode passar. E aí aqui tem 2 projetos a serem citados apenas como exemplo, que foram desenvolvidos no Espaço Maker por alunos da instituição, do Jacobs Institute. O primeiro foi feito por alunos do curso de Design de Mecatrônica. Eles utilizaram através de uma impressora 3D, impressão em braille sob demanda, que ocorre de forma mais rápida, confiável e acessível. E o outro, que foi feito também no Espaço Maker por alunos da instituição, do curso de Estruturas Dobráveis e Curváveis, em que eles utilizam o design dobrável de origami para produzir pods acústicos, a fim de oferecer privacidade sonora em alguns escritórios planos e abertos. Pode passar. Bom, a segunda instituição que nós vamos tratar aqui é o The Haas Business School, que é a escola de negócios da University of California. É a segunda escola de negócios mais antiga dos Estados Unidos. Ela foi fundada em 1898 e ela oferece programas de MBA e PhD em período integral e parcial, além de educação executiva, do mestrado em engenharia financeira, que é um mestrado super premiado da instituição. Depois a gente vai até mostrar uma premiação referente a ele, e também programas de graduação. Dessa instituição, 2 professores foram reconhecidos por seu trabalho com o Prêmio Nobel de Economia. O Oliver Wilson, que tem até a fotinha dele aí, e o outro é o John Harsanyi. O espaço, né, que a Haas School está é um mini campus que contém 3 edifícios e que estão conectados ao pátio central.
E o objetivo, né, quando esses edifícios foram projetados, era para criar um senso de comunidade, né, para promover interações comerciais e educacionais entre os alunos, os professores, os funcionários e eventuais visitantes da instituição. E aí, em 2018, eles acrescentaram a esse campus da Head School o Connie e Kevin Show Hall, que foi pensado também para incentivar as pessoas a se desenvolverem e colaborarem uma com as outras, porque é um espaço focado no aluno, em que não há escritórios, apenas algumas salas para instrução e colaboração, que são flexíveis e que contam com algumas tecnologias para apoiar a educação digital. Além disso, lá nesse campus da Head School, tem 2 laboratórios. O Laboratório Experimental de Ciências Sociais, que é também conhecido como X-Lab, que conduz investigações baseadas em experimentos de questões de interesses para cientistas sociais, e tem o Behavioral Lab, que fornece uma variedade de serviços para estudos de pesquisa comportamental em tópicos relacionados a negócios. E aí os programas e cursos, como eu já disse, eles oferecem MBA, PhD, Bachelor's e Certificate Programs. Além disso, além dos programas que são conduzidos, né, dos cursos que são ofertados, eles têm algumas iniciativas na Hess School of Business. A primeira, são 3 iniciativas. A primeira é o Berkeley Hess Blockchain Initiative, que é projetado para promover a pesquisa acadêmica e o envolvimento do aluno com desenvolvimento técnico e inovação em blockchain, criptomoeda e pagamentos digitais. A segunda é o Initiative for Behavioral Economics and Finance, que usa uma abordagem interdisciplinar para combinar os mais altos padrões de pesquisa econômica com percepções extraídas da psicologia. E a terceira iniciativa é o Sustainable and Impact Finance, que objetiva a criação de líderes que usam investimentos de impacto e finanças sustentáveis para impulsionar mudanças e oportunidades positivas. Além disso, a instituição conta com diversos centros e institutos de pesquisa, como, por exemplo, o Institute for Business Innovation, o Garwood Center for Corporate Innovation, o Institute for Business and Social Impact e o Center for Social Sector Leadership. Pode passar. E aqui alguns rankings, só para demonstrar a importância da instituição na região. Pelo US News, ela foi ranqueada na 7ª posição em melhores escolas de negócio e na 2ª posição em part-time MBA em 2021. Pela Forbes, ela foi ranqueada na 11ª posição em melhores escolas de negócio dos Estados Unidos em 2019. E o programa de engenharia financeira dela foi ranqueado na primeira posição pela TF Times de 2021. Bom, pessoal, seguindo aí, né, a proposta do nosso grupo, do ambiente tecnológico, a gente traz aí a Citrus Foundry, né, que é um incubador da Universidade Berkeley nos Estados Unidos. A gente, para facilitar a apresentação, a gente traz aí o conceito, projetos, programa, quem pode se inscrever e, se é necessário, financiamento para inscrição. Bom, conceito, pessoal, é um centro de pesquisa em tecnologia da informação, de interesse da sociedade, em parceria com o Instituto Banatão, com o objetivo de criar soluções de tecnologia da informação para os desafios mais urgentes da sociedade, que envolve todo esse ambiente tecnológico, né? Só para ilustrar um pouquinho, o Instituto Banatão, né, é de criação também de Fundação de Dado Banatão, que é um capitalista de risco, de sucesso e visionário da tecnologia do Vale do Silício. Ele foi, inclusive, o pioneiro no conjunto de chips para computadores pessoais, né, os PCs, e na arquitetura de aceleração gráfica. Bom, o Citrus Foundry, né, foi criado para encurtar a distância entre a pesquisa de laboratório, de classe mundial, e desenvolvimento de aplicativos, plataformas, empresas e até meios nos novos setores. O ecossistema Citrus inclui financiamento para pesquisa, bancos de testes especializados, laboratório de nanofabricação, laboratório de invenções Citrus e a própria fundição Citrus, né, desse processo de fabricação de novos negócios e obtenção de soluções de forma simples ou mesmo mais complexas. Bom, na parte de projetos, né, esse programa da Citrus Foundry, desde 2013, quando foi criado, já participou e apoiou 48 projetos, startups que arrecadaram mais de 100 milhões de dólares nesse período. O programa Citrus Foundry é interessante para a gente conhecer, né, na disciplina, dentro de todo esse ambiente tecnológico. É um programa que tem duração de 6 meses, começa com encontros, 4 encontros, né, no primeiro mês para treinamento intensivo e definição de metas. Os próximos 5 meses são gastos na busca de objetivos da equipe, com suporte de programação e mentoria especificamente adaptados.
A incubação opcional por mais 6 meses é determinada caso a caso, de acordo com o projeto que está sendo desenvolvido. Quem pode se inscrever, né, no projeto da Seeds Foundry? As equipes que podem se inscrever devem incluir pelo menos um membro que seja aluno de graduação ou pós-graduação, pós-doutorado, corpo docente, equipe ou ex-aluno afiliado a uma das seguintes universidades, né, da Califórnia: Berkeley, Davis, Merced, Santa Cruz ou São Francisco. Então, para se inscrever no programa é necessário que esteja vinculado de alguma forma a essas universidades todas na Califórnia. É necessário algum financiamento para inscrição no programa? Não há, absolutamente não há necessidade de financiamento. O único requisito é realmente que seja membro, como citei no tópico anterior, vinculado a uma dessas universidades. Importante um tópico aí, a Seeds Foundry realiza aportes também nas empresas selecionadas, e nesse caso, ela detém 2% de participação acionária em cada uma delas. Então, são projetos que ela acredita, ela passa também a desenvolver, passa a investir, né, e detém uma participação acionária em uma dessas empresas. O nosso grupo traz aí 2 exemplos, né, de inovações e produtos desenvolvidos por startups, né, e o primeiro, da primeira vitrine de startup em 2013, quando no início do programa, é a criação do Dash Robots, né. Eles criaram um robô, tipo, né, de formato origami, de baixo custo, que funciona, né, de uma forma rápida, em 6 pernas, pesa 30 gramas, e pode ser facilmente construído. Na verdade, o projeto da Dash é desenvolver acessórios divertidos e educacionais, né, com controlador de aplicativo móvel. O foco são brinquedos inteligentes para todas as idades. Esse foi o principal foco aí da criação desse produto. Outro exemplo aí, já na plataforma mais recente, 2020, né, na desenvolvimento aí dentro da Seeds Foundry, uma plataforma multinacional de educação, né, a Escola Hub, para promover a gestão de aulas e notas online, multinacional, acessível a qualquer escola, desde o ensino fundamental até as universidades, nos setores público e privado. Bom, o próximo tema da nossa apresentação, né, no processo aí desse ambiente tecnológico, a gente traz outra empresa, a Plug and Play. Né? A Plug and Play Tech Center é o maior investidor, é um acelerador de plataforma de inovação corporativa do mundo, com sede global em Sun Valley, Califórnia, no Vale do Silício. É um centro de tecnologia fundado em fevereiro de 2006. É um modelo de aceleração, né, promove consultoria de empresas de capital de risco, mentoria, espaço de coworking e uma plataforma digital para ajudar startups em diferentes estágios de desenvolvimento a aprimorar o modelo de negócio. Né, o foco principal da aceleradora realmente é escalar, né, dar uma turbinada no processo de desenvolvimento da empresa. A aceleração é realizada em parceria com grandes corporações que podem investir ou incorporar soluções a seus negócios. E a própria empresa, a própria instituição Plug and Play também realiza investimento em empresas que participem de seus programas e que estão em fases iniciais. Bom, a Plug and Play ela participa de diversos setores, né? São inúmeros segmentos que ela atua. O próprio agronegócio, agritech, saúde animal, marca, varejo, energia, tecnologia empresarial, tecnologias financeiras, fintechs, né, as concorrentes dos bancos tradicionais, comida e bebida, mobilidade, cidades inteligentes, sustentabilidade, viagem, hospitalidade, entre outros. A gente trouxe para exemplificar um setor que ela atua forte, né, na parte de fintechs, bastante competitivo, e junto a bancos, né, tecnologias financeiras. A gente traz 3 exemplos, né, e ela atua em inovação em serviços financeiros, com aceleração da estratégia de inovação das 70 maiores instituições financeiras do mundo. Como 3 exemplos, a gente traz aí a Hypatos, né, que é uma tecnologia de aprendizado que automatiza processos de back-office baseados em documentos complexos. É uma tecnologia que captura pontos de dados de documentos, realiza validações e automatiza processos. Isso aí ajuda muito na questão de contabilidade, gestão de viagens, despesas, subscrição de empréstimo ou tratamento de sinistros. Então, é muito amplo, né, a forma que essa startup atua junto às fintechs. Outro exemplo é Primer, né, que tem como foco automatizar processos que retém a mão de obra de analistas, né, em instituições financeiras, facilita a tomada de decisão das organizações, permitindo decisões mais rápidas e informações em escala. Agiliza muito o processo de mão de obra aí das instituições, reduzindo custos e acelerando aí soluções mais efetivas nas áreas financeiras. E, por fim, a Personectics, que
que é uma plataforma personalizada de engajamento do cliente baseada em inteligência artificial e soluções para serviços financeiros. Então, são 3 exemplos de startups, né, desenvolvidos dentro do ambiente tecnológico da Plug and Play, que aceleram vários segmentos, e aí especificamente nos segmentos de tecnologias financeiras. Bom, dando sequência, né, aos atores que estão envolvidos nesse ecossistema do Vale do Silício, eu vou apresentar para vocês 2 aceleradoras que se encontram sediadas, né, nesse mesmo ambiente. A primeira delas é o Founder Institute. Ela está sediada em Palo Alto, na Califórnia, e possui um programa de aceleração early stage, ou seja, ela utiliza ela acelera empresas que estão no seu estágio inicial, né, de criação. É o sistema Pre-Seed Startup Accelerator. E o Founder Institute foi criado em 2009 por 2 empreendedores, e ficou evidente para eles que a maioria dos empreendedores, nas fases de ideação e lançamento dos seus negócios, eles vislumbraram que eles não tinham uma infraestrutura adequada, um feedback e uma rede de apoio necessário para conseguir alcançar, né, os seus objetivos. E a partir disso, por meio de uma sessão de uma pequena sala na Universidade de Stanford, eles começaram os seus negócios, e hoje eles estão em 6 continentes, né, ao redor do mundo. Eles estão em mais de 200 cidades, entre elas se encontra uma sede em Belo Horizonte, e já aceleraram mais de 5.000 empresas. Então, o Founder Institute, ele possui uma visão de globalizar o início, missão de auxiliar os empreendedores ao redor de todo o mundo a lançar empresas de tecnologia significantes e duradouras. E eles possuem uma fórmula de treinamento que leva em consideração valores como talento associado ao treinamento e ao trabalho em equipe. E para eles, isso teria uma chance bem significativa de se alcançar um sucesso exponencial na área de tecnologias. Pode passar, por favor. E o Founder Institute, eles já arrecadaram mais de 975 milhões de dólares, e as empresas associadas, né, possuem um valuation de cerca de mais de 30 bilhões de dólares. E os objetivos, né, do Founder Institute, eles tentam construir uma atração e o financiamento dessas startups, ou seja, eles tentam criar uma rede de suporte crítico de especialistas locais, né, em cada ambiente de inovação na qual elas estejam sediadas, e investem no próprio sucesso da empresa, né, fornecendo um processo estruturado e desafiador de construção de negócios. E como que o Founder Institute atua efetivamente? Ele atua, primeiro, ele faz um teste prévio de admissão daquele fundador. Em média, são aceitos somente 30% das pessoas que tentam inscrição. Eles fazem uma seleção prévia, não de acordo com a empresa, mas sim com foco na ideia e não olhando muito estágio de maturidade, porque o foco deles realmente é pegar as empresas iniciantes. Eles fornecem treinamento semanais, e, por meio desses treinamentos, eles tentam ofertar tarefas de construção e de negócios desafiadores. E eles visam muito esse trabalho de equipe no seguinte conceito: eles criaram um fundo que chama Equity Pool, e por meio desse fundo as empresas contribuem com 4% do seu capital, né, para esse grande fundo, ou seja, todas as empresas contribuem com esse 4%, e do total de 100% dessa arrecadação, há uma divisão, sendo que 25% vai para as empresas que se graduarem nesse programa, 25% vão para os mentores do programa, que estão ali ministrando e ensinando todos os fundadores, 25% vão para os diretores locais, e os 25% restantes vai para o próprio Founder Institute, para ele iniciar o capital dos negócios. E as empresas podem se graduar no programa, e aí o fundador que está, né, buscando a graduação, ele tem que desenvolver uma ideia interessante para uma empresa de tecnologia que seja validada pelos mentores do programa, e planejar o negócio, trabalhar em uma oferta de valor, incorporar sua empresa e completar todas as atribuições do curso. Pode passar, por favor. Outra aceleradora de empresas que se encontra também sediada no Vale do Silício é a iCombinator. A iCombinator, ela desde 2005, ela fundou mais de 3.000 startups, possui uma comunidade de mais de 6.000 fundadores, e todas as companhias que ela acelera, combinadas, possuem uma valoração de mais de 300 bilhões de dólares. Então, o que faz a iCombinator? A iCombinator, ela investe 2 vezes ao ano, um sistema meio parecido com o sistema de chamadas, né,
2 vezes ao ano, e ela investe nas startups que se inscrevem nessas chamadas um montante de 125 milhões de dólares. E em troca, ela entra em 7% do capital social da empresa para formar o que eles chamaram de seed funding. O nome desse fundo seria o IC Safe, que é a primeira etapa de financiamento dos investimentos. E qual o objetivo, a missão da iCombinator? Seria tentar fazer essas startups passarem da primeira fase, ou seja, levar os fundadores a construir realmente algo impressionante o suficiente para levantar o dinheiro em uma escala maior. E aí eles possuem, pode passar, Gabriela, por favor, no próximo slide? Eles possuem um modo de atuação que é na seguinte forma: as empresas passam por um treinamento de 3 meses e tentam refinar, né, o leque de investidores que elas possuem. Então, nesses 3 meses, a iCombinator trabalha nas startups com as suas próprias ideias. Eles mencionam que a iCombinator é a própria hacker de ideias, e ela tenta fomentar para que essas ideias tenham uma direção rápida e que elas se expandam. E também, de uma segunda forma, que é auxiliar os fundadores a lidar com investidores. Então, ela oferece, ela mesma fala, uma proteção para as startups que estão sendo aceleradas, de forma a não colocar, de qualquer forma, esse contato com os fundadores. Ela tenta, de uma maneira muito mais agradável e muito mais simplista, esse contato entre startups e investidores. E aí, no final do ciclo, teríamos aí o dia da demonstração, é onde ocorre realmente esse contato com os investidores da startup. Então, é dessa forma que a iCombinator trabalha. Beleza. Bom, eu vou falar sobre Venture Capital, e eu achei que era relevante a gente fazer uma diferença antes de começar o assunto sobre a né, Venture Capital e Private Equity. O Venture Capital é uma modalidade para as empresas emergentes, e o Private Equity é um investimento para as empresas que já estão um pouco mais consolidadas, mas que ainda precisam de um investimento externo para começar, né, um produto novo, para começar o Series A, Series B, né, aquelas etapas de empresas que já estão um pouco mais consolidadas. E aí, só ressaltar que o que é chamado de smart money é o envolvimento, né, não só em dinheiro, mas o envolvimento de combinação de estratégias na gestão dessa empresa. Né? Então, quando um fundo ou uma pessoa física, né, no caso do início ali dos investimentos de uma empresa pequena, decide auxiliar aquela empresa nos aspectos de gestão, nos aspectos de processo, isso é conhecido como smart money, né? É um termo utilizado. Isso vai ser importante para eu falar sobre a Onset Ventures, né, que é uma empresa que é o nosso foco, é falar sobre essa empresa. Hoje, né, o que ela tem hoje, ela investiu em mais 130 startups, né, com 7 fundos, né, na constituição dela, né, mas, e aí, o que acontece? Hoje o portfólio dela tem 2 focos, que é a tecnologia da informação em si e a parte de tecnologia médica. O importante aqui o essencial, né, é que vai orientar o que eles chamam de beliefs, que é mais ou menos os princípios, né, dessa Onset Ventures. Isso diz muito sobre a história, né? Eles têm princípios rígidos, né, sobre o posicionamento deles em relação àquelas empresas que eles investem, né? E isso vem muito da história deles. É uma empresa de capital de risco do Vale do Silício, que tem uma história muito interessante. Eu vou passar rapidamente por essa história para a gente passar por esses pontos que eles, né, colocam, inclusive, no site, e eles demonstram muito orgulho sobre esses pontos de beliefs. Bom, é o seguinte, o dono, né, o fundador dessa Onset Ventures, ele fez mestrado em ciência da computação, ele trabalhou na Intel, e ele foi presidente de uma empresa que chama VisiCorp. Ao longo, né, desse crescimento profissional dele, ele ficou muito curioso para entender o que era a abertura e crescimento de um novo negócio. E aí decidiu fazer um estudo sobre isso, né? Como
como acontece a abertura e como acontece o crescimento de um negócio novo. E ele fez uma pesquisa mais ou menos em 1980, 82, e fez um levantamento de que apenas 1% das empresas que buscavam financiamento de venture capital obtinham esse financiamento. E dentre esse 1% que obtinham o financiamento, menos de 25% das empresas conseguiam chegar num evento de financiamento futuro que avaliava como efetivo o andamento daquela empresa. Tá? Então, esse foi a curiosidade que levantou ele, que levou ele a pensar sobre a abertura de uma empresa e o crescimento de um novo negócio que vai originar esses beliefs, que são a estrutura principal dessa 17 Ventures hoje. E aí, como uma curiosidade, né, o objetivo desse estudo de explicar o que era uma empresa bem-sucedida, né, na visão dele, ele conseguiu sintetizar essa pesquisa que foi feita em 6 pontos, né? E são 6 pontos que vão embasar esses pontos que estão aqui nos 2 slides, né, de beliefs. Eu vou falar sobre esses 6 pontos como curiosidade para vocês, porque eles são realmente uma base muito relevante para a orientação dessa empresa e pelo diferencial que ela ocupa hoje no mercado, né? Então, o primeiro tem a ver com o Smart Money, que era o que estava lá naquele primeiro slide. O que ele descobriu? Que uma empresa que tem um mentor em tempo integral, ela tem um sucesso mais rápido e mais efetivo, né? Que o sucesso das empresas que têm um mentor e não só um investidor passou de 25% para mais de 80%. Que o compromisso, né, não só com o investimento do portfólio, mas também com a orientação nos aspectos de processo e gestão dessa empresa, que é o chamado, conhecido hoje como Smart Money, ele é mais válido do que o dinheiro em si, né? Que é aquele conhecimento, a presença daquele investidor, a orientação do investidor, né? E não só o dinheiro pelo dinheiro. O segundo princípio que ele descobriu nessa pesquisa é de que as empresas vão mudar o seu modelo de negócio à medida em que elas vão progredindo, né? E aí, à medida que elas mudam, elas vão descobrindo qual é o modelo de negócio de fato que elas têm. Não é a primeira ideia, aquele primeiro input sobre o modelo de negócio. E aí, o terceiro ponto é de que os modelos de negócio precisam ser validados antes de trazer um CEO, né? E aí o CEO fica acho que como exemplo, mas antes de trazer a alta diretoria, porque escolher uma pessoa para que possa executar o modelo de negócio, ela não faz sentido se você não tiver um modelo de negócio bem definido. Então, a contratação de um nível de diretoria, ela precisa vir depois, né? O quarto ponto é que gastar o dinheiro do investidor deve acontecer pensando no próximo investimento, né? Então, no início de uma empresa, e eles, né, o 17 Ventures, como posicionamento também, né, de capital venture no mercado, eles orientam, né, essas startups que elas não gastem esse dinheiro sem pensar, num primeiro momento, do que aquele próximo investidor gostaria de ver aí na empresa, porque você depende dele ainda. A partir do momento que você não depende mais desse modelo de investimento, tudo bem, você vai fazer, vamos dizer assim, grosso modo, você vai fazer o que você quer, mas num primeiro momento você tem que estar muito atento às expectativas daquele investidor, né? Um quinto ponto é que tem que ter o desejo do produto, né? A dor, as pessoas precisam sentir a dor para que elas paguem por aquele produto. Então, entender o mercado e o desejo. E, por último, que é uma definição do inglês, mas uma tradução no sentido de que só pessoas especiais, experts, vão fazer um negócio especial e expert. Então, contrate bem, porque é isso que vai garantir o sucesso da sua empresa, né? Então, isso foi a descoberta dele na pesquisa. E aí, os pontos que estão ali de beliefs, eles são derivados, né, de todos esses 6 pontos que eu disse, né? Bom, por fim, para fazer um vínculo com o que o grupo 1 apresentou, sobre desculpa te interromper, mas a gente precisa finalizar. Sim, é o último slide. A questão do Vale do Silício, a gente vai deixar para vocês um vídeo que traz uma curiosidade de criação da HP, que foi fundada. A HP parece, né? A gente não tem certeza, mas que existem várias outras histórias, mas que a HP
é a fundação do Vale do Silício, e com uma participação aí do que hoje a gente conhece como a Disney. E aí, no último slide, tem um vídeo dos fundadores da HP contando um pouco dessa história, caso vocês tenham interesse.